Fazer a leitura da Palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo, destinada aos Coríntios. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Contudo, irmãos, vamos iniciar essa leitura a partir do verso 26 do capítulo 1. Iniciemos no capítulo 1, no verso 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Aqui a exposição do apóstolo Paulo é muito profunda
e muito honesta com os propósitos de Cristo. Porque o homem sempre foi tentado a ele mesmo ser o alvo da atenção, o objeto primário dos cuidados. O ser humano, ele tem essa tendência de querer que ele seja o foco da atenção, o alvo dos cuidados. É muito raro alguém desviar de si a atenção e colocá-la em outra pessoa que ele julga melhor do que ela. Não é comum no ser humano fazer isso. Comum é o ser humano achar-se ele mesmo melhor. E a palavra de Deus fala assim: julgai os outros superior a você. Porque isso já não é mais humano. Já é um sentimento que extrapola a nossa natureza. E a doutrina de Cristo extrapola toda a natureza humana, porque ela não trata de resolver uma questão aqui nesse patamar terreno, para que a gente possa viver aqui confortavelmente todo o tempo. Antes, pelo contrário, ele trata de questões que saem completamente do conhecimento do ser humano comum. E é tão diferente, é tão distinto, que alguém, para entender as propostas de Deus, só é possível se essa tal pessoa abrir seu coração e, abrindo o coração, acreditar que Jesus Cristo, Ele é o único que pode fazer esse benefício maravilhoso de nos perdoar e, por intermédio da fé, nós recebermos o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo, seja quem for, não conhece a Deus. Pode ser o homem mais douto, a mulher mais sábia do planeta. Pode conhecer toda a Escritura, ser especialista em escatologia, exegese, conhecer hermenêutica, pode conhecer o que for. Se o Espírito Santo não estiver nessa pessoa, ela não conhece a Deus. Conhecimento divino ele não é intelectual. Claro que o intelectual é afetado posteriormente, quando o divino toma posse de nós. Mas não é fruto de uma reflexão intelectual. Não é fruto dos grandes sábios da academia, porque se fosse, Deus teria sido achado pelos gregos no campo da filosofia. E os deuses que os gregos acharam não tem nada a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, nem com seu Pai. Não é o nosso Deus. Isso Paulo, ele começou a explicar aqui nessa epístola, esse cuidado, essa diferença de visão. Nós pregamos aqui um pouco, ele fala, a Cristo crucificado. Esse é um grito forte demais. O meu Senhor, a obra dele não pode ser compreendida assim, simplesmente refletindo, porque ele foi crucificado, isso cria um conflito muito forte. E o que ele fala aqui: vede, irmãos, a vossa vocação. Porque os gregos, ali é o berço da filosofia, como vocês sabem, eles sempre procuraram Deus por intermédio de reflexões, dialogando, filosofando, como que é assim, como que é daquele jeito. Esse fruto, essa investigação filosófica, nunca levou eles a Cristo, nunca. Quando Paulo chegou até lá, ele usou até essa, vamos dizer assim, essa visão filosófica deles, levou esse povo a adorar muitos deuses, a crer em deuses diversos, até o ponto de fazerem uma estátua, isso é notório, né? Fizeram uma estátua e colocaram lá ao Deus desconhecido. Isso por quê? Eles pensavam consigo mesmos: se existir um Deus que a gente não conheça, e ele passar por aqui, ver nossos deuses e não ver a imagem dele, pode ser que ele nos castigue. Já vamos deixar uma imagem a um Deus que a gente não conheça, para a gente evitar problema com algum Deus que ande por aí e a gente não conheça ainda. Quando Paulo chegou lá, ele viu essa estátua. Ele falou: vejo vocês muito preocupados, muito cheio de superstições. Mas eu quero falar para vocês uma coisa: sabe esse Deus que vocês referenciaram nessa estátua?
Sim, eu conheço Ele. Você conhece? Eu conheço. Esse é o meu Deus. Eu quero falar sobre Ele. E por esse caminho começou a falar de Jesus. Vocês percebem que aqui ele está dizendo o Cristo crucificado, porque isso escandaliza os judeus até o dia de hoje. Os judeus até hoje, debaixo de guerra, esperam a volta do Messias, não é? Eles aguardam que ele venha. E ele já veio e não foi conhecido. E os gregos, que representam todo o sistema filosófico mundial, eles também estão desenhando um Deus que não tem nada a ver com a simplicidade de nosso Senhor. Jesus Cristo é muito simples para agradar gente muito intelectualizada, que quer achar Deus por um... Irmãos, existem certas linhas teológicas que mostram Deus, que para você entender Deus, debaixo dessa visão teológica, você tem que ser um homem de estudo, uma mulher de muito estudo, senão não dá para entender esse Deus, porque são tantos detalhes filosóficos, teológicos, mas não é isso que a Escritura nos mostra, irmão. Ninguém pode conhecer Deus se o Espírito Santo não estiver nele. O Espírito Santo chega quando? Quando a pessoa quebranta o coração, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muito sábios segundo a carne. Pode pegar a esmagadora maioria de nossa irmandade, de todos os crentes do mundo, a esmagadora maioria são pessoas de nível de conhecimento simples. Sabe por quê? Que para conhecer a Cristo, ele não tem que ser um intelectual, ele não tem que ter um QI muito grande, ele tem que ter o coração aberto, é só isso. Deus não selecionou pessoas pelo QI, quem faz isso são as universidades, o centro de pesquisa. Cristo seleciona as pessoas pelo seu sentimento. O que Ele pede para nós é só isso: me dê o seu coração. É só isso que Ele quer de nós. Vede que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Não são. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O que Ele está querendo dizer com isso? As coisas fracas para confundir as fortes. Ele foi atrás de pescador na Galileia, cobrador de imposto. Até uma mulher adúltera se tornou excelente seguidor. Paulo encontrou um ladrão preso na cadeia, pregou a palavra, virou crente e falou: bom esse aqui. Ô Filemão, encontrei esse moço na cadeia, não, era inútil, agora serve para muita coisa. É isso que ele está falando. Sai pelos campos e pelos valados, e sai por aí, olha os mancos ressecados, doentes, fala com eles que eu preparei uma festa, e convide-os para a festa. Se eles aceitar, tem muito lugar na festa, porque eu convidei os nobres, eles não gostaram do meu convite. Eu convidei os sábios, não aceitaram o meu convite. Ele estava se referindo aos escribas, aos fariseus, aos entendidos. E a doutrina de Jesus Cristo não mudou, e Jesus Cristo não mudou. Ele continua simples e procurando pessoas simples. Mesmo quem tem um grau alto de intelectualidade, uma alta formação acadêmica, ele pode ser simples. Ele pode, e alguns se fazem simples, aceitando Jesus Cristo na simplicidade do Evangelho. Eu não tenho que fazer um curso de teologia para saber como é que eu vou salvar, não, eu tenho que ser santo. Eu não tenho que fazer cursos para entender umas coisas tão elementares. Irmão, a salvação não está presa nos detalhes de profundo mistério, está preso nas coisas mais simples. O Evangelho se assenta em bases simples. Bases simples. É isso que Paulo está falando. Olha, para que Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprevisíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria
e justiça, e santificação e redenção. Tendo Cristo, você tem sabedoria pelo Espírito Santo que está em você. Você tem a justiça porque Ele justifica você. Você se santifica nele e a redenção está garantida com Ele. Essa é a boa proposta. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer. Eu nunca vi ninguém se gloriar nisso aí, nunca não, mas raramente eu vejo. As pessoas apresentam geralmente o saldo bancário, o carro novo, os diplomas, ou o corpo, expõem o corpo. Poucas pessoas são capazes de expor Jesus Cristo com honestidade. Paulo fala, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Não cheguei até vocês de uma maneira que eu quisesse impressionar vocês, que quem me escutasse ficasse impressionado com a minha intelectualidade. E não porque ele não tivesse, porque ele tinha. Ele tinha conhecimento. Mas eu, quando procurei vocês, não mostrei nenhum brilho de conhecimento humano. Eu cheguei até vocês e também não me propus a saber nada. Nunca me meti em discussões que não levam a detalhe sem importância na salvação. Eu, quando cheguei para pregar a palavra, eu anunciava isso: Jesus Cristo perdoa, salva e é o único caminho. Você só vai entrar no céu se você aceitar Jesus Cristo, e eu tenho a receita na minha mão, é simples demais. Ele fala isso aqui. Por que ele está falando isso aí? Que já estava acontecendo lá em Corinto um pequeno problema. E sabe, irmãos, em muitos lugares Cristo é anunciado, mas ele é quase que um pano de fundo, porque o anunciador brilha mais do que o anunciado. Cristo é exposto como matéria secundária. A matéria primária é o brilhantismo do expositor, do pregador. Ele tem uma apresentação, às vezes tem até um currículo para mostrar, em toda uma história. E Jesus Cristo, ele é colocado como figura de segundo plano. Paulo falava, eu quando fui até vocês, não mostrei nada do que eu sei, não apresentei nada do que eu aprendi com Gamaliel. Eu, pelo contrário, eu não me propus a saber nada, senão Jesus Cristo. E aqui ele fala uma coisa que é para perturbar os coríntios. E este crucificado. Vocês entendem por que ele bate firme nisso aqui? Porque Jesus morreu por nós. E como ele morreu por nós, eu morro por ele todo dia. Não admito que em mim se apresente alguma coisa para que alguém olhe mais para mim do que para Jesus. Ele está morto e eu morri com ele na cruz. Ele ressuscitou e eu ressuscitei com ele também. Isso aqui, irmãos, é o evangelho genuíno, é a palavra de Deus. Nunca alguém que expõe o evangelho pode brilhar mais que o evangelho proposto. Ninguém nunca pode expor Jesus Cristo de tal maneira que ele se torna mais visível do que o próprio Senhor. Paulo falava, eu não me propus a saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Irmão, irmã, medite nisso aqui. Se um morreu por todos, todos têm que morrer por ele agora. Nós vivemos uma época, nas últimas décadas, nós vemos aí o Cristo promotor de eventos, o Cristo promotor de riquezas, onde Cristo é colocado como alvo da atenção para quem quer ficar rico, ou quem quer ter sucesso. Cristo crucificado, crucificou a carne para nós crucificarmos a nossa também. Cristo nunca pode ser procurado para você ter uma riqueza, um sucesso. Lugar de sucesso não é aqui dentro não, é no trabalho árduo seu lá fora.
Aqui é lugar de você procurar comunhão com Jesus Cristo e encontrar a palavra da salvação. Não adianta vir à igreja procurar resposta para sucesso ou para grandes encontros. Quando o Espírito Santo quer, Ele manifesta, porque tem uma coisa. Eu já vi alguns aí explicar pela internet, que eu também não assisto, mas de vez em quando eles me mandam. Não tem revelação, mas toda revelação está congelada na Bíblia. Vamos entender melhor isso? Toda a revelação está congelada na Bíblia no tocante à doutrina. E é verdade. Não existe nenhuma doutrina que possa ser apresentada como nova revelação, acrescentando aquilo que já está escrito. Jamais isso é heresia. Nem diminuindo, porque também isso é crime. Agora, as revelações, elas sempre aconteceram, sempre acontecerão. Está escrito assim, ó: buscai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Não proibais falar em língua. Buscai os dons espirituais. Se alguém estiver sentado e a ele for revelado alguma coisa, o que estiver na presidência se assente e que suba aquele que teve a revelação. A revelação nunca vai sair do nosso meio. Nós cremos em todas as revelações que o Espírito Santo traz. Agora, a revelação não contradiz a palavra. Nenhuma revelação humana pode confrontar com a verdade doutrinal. Mas a revelação, ela existe. E quem vive sem a revelação é o direito de escolha. Quem não crê é opção. Nós cremos e vivenciamos isso aqui. Não constituiu a minha palavra e a minha pregação. Não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. A palavra na boca minha, ele estava dizendo, não é uma palavra que eu estudei para pregar. Eu prego porque eu estou inspirado pelo Espírito Santo, eu tenho revelação da doutrina e do momento que eu estou apresentando aquilo para vocês. Ele sabia o momento de apresentar cada assunto, porque o Espírito de Deus habitava nele. Ninguém conhece as coisas de Deus. Como que eu vou conhecer as coisas de Deus? Mas se o Espírito de Deus estiver em mim, ele me comunica as coisas dele. Bom, várias passagens Paulo mostrou isso. Em vários momentos ele mostrou esse conhecimento espiritual que aflorava nele, inclusive com discernimento de espíritos. E o poder. Ele estava fazendo uma pregação, uma vez tinha um moço lá em cima, ele dormiu. Acho que Paulo pregou muito tempo, né? Ele dormiu, cansou alguém lá, o menino dormiu, caiu embaixo, morreu. Ele chegou calmamente lá, não fique perturbado. Clamou a Deus, entregou o menino de volta lá para a mãe. Poder de Deus, poder. Aonde ele estava, o poder de Deus se apresentava. O poder de Deus não exalta o homem, exalta Jesus Cristo. O poder de Deus não traz fama para alguém, traz fama para Jesus. Entre nós existe um que nunca pode perder a fama, na sua vida, nem na minha. O nome dele é Jesus Cristo. Tem que ser famoso no seu convívio, na sua história, na sua oração, nos seus momentos difíceis, nas suas encruzilhadas, quando o céu se tornar cinza e o céu parece que for coberto de um chumbo, e você tem que saber, há um famoso na minha vida que pode resolver todos os meus grandes dilemas. Por mais que esteja difícil, ele vai chegar e vai me ajudar. Eu sempre vou esperar nele e ele sempre vai chegar. Ele, sendo o alvo de nossa atenção, nunca vai nos abandonar. Muitos se perderam porque viraram eles o alvo da atenção. Estava acontecendo lá isso, um espírito estranho, ele conseguiu infiltrar-se dentro dos irmãos de Corinto. E olha que sutileza, olha como que trabalha sutilmente, com muita sabedoria, porque tem a sabedoria de Deus, tem a sabedoria do homem e tem a sabedoria do maligno. Aqui é a sabedoria do maligno em ação. Ele entrou dentro da irmandade e começou a tomar um e outro. Fala assim, olha, Paulo fala, eu quando estive com vocês, estive em fraqueza, em temor. Às vezes eu até tinha tremores, não estava fácil para mim as coisas.
E alguém entrou lá, um espírito estranho, e começou a colocar na mente deles: Paulo, não é lá essas coisas não, hein? Vocês já observaram como Apolos vem cá, ele faz uma pregação que sacode a igreja? É isso aí. Apolos é melhor do que Paulo. Alguém fala: mas Paulo fala umas coisas que chamam a gente a atenção para gostar de Jesus Cristo. Mas Apolos, você vê que ele prega e não tem outro igual. O inimigo começou a trabalhar dentro da igreja, ver se faziam facções. A coisa mais estúpida que um crente pode ter na vida é facção. Eu sou desse grupo aqui, eu não sou daquele. Paulo, será que Jesus Cristo agora o corpo dele ficou dividido, está em pedaço? Será que o braço de Jesus só foi para um lado e o pé para o outro? Ou o corpo dele continua o corpo dele, o sacerdotal? Por isso, irmão, que não pode ter partido, não pode ter divisões, não pode ter esses sentimentos carnais. Por isso que Paulo falava: eu não me projeto a mim mesmo, eu projeto Jesus. Qualquer igreja que você for, qualquer denominação religiosa, que o pastor for projetado e Jesus ficar em segundo plano, corra daí. Corra daí. Até entre nós, se alguém projetar-se a si mesmo mais do que Jesus, vai para outra igreja. O único que tem que ser projetado aqui é Jesus Cristo e a sua obra na cruz, que resgatou você da mão do inferno, trocou sua história, te deu um nome novo, reestruturou seu caráter, modificou sua forma de viver, está te transformando de dia a dia, até quando terminar a sua caminhada, a sua jornada, você ser uma pessoa absolutamente distinta daquela que você era quando nasceu. Quem pode fazer isso senão somente Deus? Mudar a essência de uma pessoa? Eu já vi dizer: a essência não muda, muda a essência, muda a aparência, muda a voz, muda tudo. Jesus Cristo muda tudo. Desde o ladrão na cruz, a adúltera que era para ser apedrejada, até os pescadores, todos foram transformados. Quem lê as cartas de Pedro, e procura o Pedro do passado, nunca vai achar o Pedro do passado. Aquele Pedro morreu nas angústias, no sofrimento, na busca e no convívio com Jesus. Oxalá que os Pedro e as Maria morram nessa busca. Oxalá que o Pedro e a Maria morram nessa busca. E que se levante um Pedro novo, uma Maria nova, que possa olhar para a eternidade e falar: eu caminho para a eternidade e esse mundo não me trapaceia mais. Tenhais esse tesouro, o Espírito Santo, em vaso de barro, para que a excelência do poder venha de Deus e não de vós. Tem uns que querem virar vaso de ouro. Sabe o que acontece? Perde a essência. Quem quer virar vaso de barro, pode caber perfume. Tem perfume de Deus para quem quer ser vaso de barro na mão do Senhor. Vaso de ouro pode procurar glória pessoal, mas vaso de barro recebe a glória de Deus. Não se exalte a si mesmo na sua vida pessoal, no setor do seu trabalho, aonde você for, mostre Jesus pelas suas palavras, pelo seu amor, pela sua obra. Jesus nem sempre precisa ser pregado. Jesus muitas vezes é pregado no olhar, numa conduta, numa resposta. Jesus é pregado muitas vezes num negócio que se faz, na forma que se trata o pai, o filho, a neto, o avô, o vizinho. Jesus é pregado na hora de comprar e na hora de vender. Jesus é observado na hora de vestir. Vestindo você mostra quem é que anda dentro de você. Quem tem uma vestimenta indecente, indecorosa, ela revela que o morador ali está com problema no relacionamento com o morador. Hoje o Senhor acorda as Maria e os Pedro aqui. Glórias a Jesus. Ó Pedro, ó Maria, aceita o chamado do Senhor. Você não teria nada se Jesus não fosse o seu pastor. Você seria uma mulher miserável, desgraçada, um homem nu, sem história. Agora você tem veste, tem história, tem honra, tem dignidade, tem respeito lá em cima e poder aqui embaixo do Espírito Santo. Recebe essa palavra. O poder de Deus está dentro do vaso de barro. Glórias a Jesus. O vaso de ouro só tem poder perante a comunidade que não entende a vida espiritual. Comunidade santa discerne. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele discerne quem é que fala, qual o espírito que pronuncia. Ele sabe, dentro dele, ele tem um sino ali que toca. Este aqui é o Espírito Santo. Cuidado com esse aqui, que esse som aqui não é bom não.
discernimento de espírito. É o que Paulo estava ensinando. Eu conheço os ardis do inimigo, ele dizia. Olha aqui, eu venho assim para você, sabe para quê? Para que a vossa fé não se apoie em ciência de homens. Nós estamos vendo a fé de muitas pessoas apoiada em ciência de homens. Quer pegar a Bíblia, destrinchar detalhes teológicos profundos, quer fazer discussão, monta grupos de discussão, ataca um, ataca outro, fala mal de um, fala mal de outro. Pessoa que anda mordendo os outros, tem o Espírito Santo dentro dela? Pessoa que tem ódio no coração, é o Espírito Santo que atua dentro dela? Pergunte-se a você mesmo no seu coração, se quem está cheio do Espírito Santo está cheio de ódio ao mesmo tempo. Se quem tem cheio do Espírito Santo está cheio de críticas para destruição. Vê se um homem ou mulher que o Espírito Santo tem abundância dentro dele, olha o comportamento, todo o jeito dele olhar é diferente, até a forma de olhar. Até quando você conversa com uma mulher santa, você percebe no jeito dela falar, alguma coisa nessa mulher chama atenção. Jesus Cristo mora lá dentro. O vaso é de barro, mas o perfume é bom. Dá para sentir o perfume quando ela abre a boca. Quando abre a boca, o perfume é bom. O crente é assim, ó, tropeça, machuca o pé. Glória a Deus. O homem natural fala um palavrão. Louva o inferno, outro louva o céu. Aqui fala sobre um homem, é porque a hora está chegando ao fim. Você sabe o que é homem natural e homem espiritual? Aqui fala mulher, vocês entendem, é uma linguagem que engloba a humanidade. O homem espiritual e o homem natural. O homem natural é a herança de Adão. É todo ser humano, quando ele nasce, até ele morrer, ele sempre vai ser uma pessoa natural, caso não conheça Jesus. Ou seja, a natureza humana governa e domina todos os seus atos, pensamentos e ações. É um homem natural. A natureza humana governa ele. E sem ele perceber, o que é lamentável, uma natureza não humana e não divina também vem sobre ele e estabelece governo sobre ele. São os espíritos da ira que andam pelos ares. Em última instância, um homem natural, ele é governado por forças sobrenaturais e caídas. Por isso que o homem natural não tem como agradar a Deus, porque ele não conhece as coisas de Deus, e as coisas de Deus não estão nele. Agora, a pessoa que é natural, que nasceu e não tem uma vida espiritual, quando ela crê em Jesus, e verdadeiramente crê, e quando o Espírito Santo passa a habitar dentro dela, aquela pessoa natural, ela precisa de morrer. É isso a simbologia do batismo. A pessoa é enterrada nas águas. Durante o tempo que ela está debaixo das águas, é uma simbologia, não é que aconteça naquele momento, mas é a simbologia, ela está morrendo para o mundo, e quando ela se levanta, respira, é como se ela revivesse para Deus. É a figura da morte e do nascimento. Claro que tem irmãos no nosso meio que nunca morreram outra vez, nem nasceram. Nem morreram, nem nasceram outra vez. E tem muitos que já renasceram. Aí é uma questão de escolha. Mas a fé de vocês, eu não quero apoiar a ciência de homem. Se eu viesse falar tudo que eu aprendi, eu conheço muita coisa. Ele falava isso, eu sei muita coisa. Eu podia fazer um discurso que deixar vocês impressionados comigo. Mas sabe o que vai acontecer? Vocês vão passar por atenção em mim e não em Cristo. E eu não quero isso aqui. Eu quero que quando eu for embora, vocês continuem olhando para Cristo e não para mim, porque eu vou partir. Cristo está permanentemente conosco. Quem põe atenção no homem, daqui a pouco não tem mais onde pôr os olhos, ó, a terra leva todo mundo. Quem põe atenção em Jesus nunca vai perder seu olho, o seu olhar é sempre firme. Alguém te escandalizou, irmão? Alguém te escandalizou, irmã? Você viu alguma coisa e você ficou escandalizado? Pode ter certeza, não foi seu mestre. Passa por cima. Olhe para Jesus, põe em Jesus o teu olhar, a tua confiança. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar, diz o Senhor. Não olha nada, não se preocupe com nada. Olha, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória.
a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Os príncipes eram aqueles lá, escribas, fariseus, mesmo as autoridades romanas, judaicas. Aqui ele fala, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Se eu tivesse uma porção muito grande do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é dado a nós por porção. Ninguém fala assim, eu tenho o Espírito Santo em mim. Eu tenho uma porção do Espírito Santo. Uma centelha dele vem brilhar em você. O Espírito vem habitar em você, uma porção. Mas à medida que eu me interesso e busco o Senhor, essa porção pode aumentar. E vai aumentar a porção de Deus em mim. E se eu tiver com uma porção muito excelente do Espírito Santo, o Espírito de Deus passa a comunicar dentro de mim coisas que são próprias de Deus. Por quê? Eu estou encharcado do Espírito Santo de tal maneira que ele tem liberdade de expressar em mim. É o que Paulo estava encharcado do Espírito Santo. Então ele tinha condição de falar. Ela tem uma carta, ele fala assim, ó, isso aqui que eu estou falando, falo eu, não o Senhor, o resto é o Senhor. Por quê? Porque ele sabia exatamente tudo o que era de Deus. Deus comunicava com Paulo, e Paulo entendia o comunicado, porque o Espírito Santo nele não tinha restrições no coração. Foi tomando posse de tudo, e chegou um ponto que, como o senhor trouxe no último culto, ele falou, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Qual a porção do Espírito Santo que a irmã sente em você, que o irmão sente em você mesmo? Você sente isso aí? Nós cantamos um hino aqui, Senhor, visita-nos. Deus está dentro de nós, como Ele pode visitar, se Ele é habitante? Isso aqui é uma linguagem espiritual. Manifesta a virtude dentro do meu coração, para eu sentir que o Senhor passou por aqui com a sua virtude. É isso. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, e parecem loucuras. O homem natural, ele não consegue entender a vida espiritual, ele tem que reprovar mesmo, ele não tem o Espírito Santo, e acha tudo isso uma loucura. Por que você veio aqui hoje no culto? Porque você não está aproveitando o domingo para dar um trato na sua carne. Uma pessoa, uma companheira sua, um companheiro seu, vai falar, mas parece uma coisa meio louca, não é não? Ir para a igreja, pôr um terno de domingo, não é melhor ir para a praia não? Sabe por quê? Porque ele não consegue entender o que acontece entre nós. O que é louvar a Deus? O que é buscar estar próximo de Deus? O que é espiritual discerne as coisas, o que é carnal não. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós, não falou ele, hein? Nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Quem tem a mente de Cristo, tem que levantar a mão para o céu, foi louvado seja Deus. Eu tenho a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Eu consigo perceber o que Deus pensa acerca desse assunto, desse comportamento, e eu procuro adaptar o meu comportamento ao pensamento de Cristo sobre esse assunto, sobre esse negócio. A mente dele vai se formando em mim. Nós temos uma consciência quando nós nascemos, todo ser humano tem, para encerrar a palavra, todo ser humano tem consciência, em graus diferentes, mas tem. Quando a pessoa erra pela primeira vez, a consciência daquela pessoa acusa ela. Primeiro pecado, primeiro erro, a primeira mentira,
o primeiro crime, o primeiro roubo. Sempre a consciência acusa. Aí ele faz a segunda, a terceira, a quarta. A quinta, a consciência está cauterizada, não grita mais, morreu. Mas ele vai pagar por isso aí. Mesmo quem não é crente, nunca conheceu Jesus, tem a consciência dele vai ser trazida em memória diante dele. Agora, nós que temos a Jesus Cristo, aconteceu conosco uma coisa maravilhosa. Nós temos uma segunda consciência, em cima da primeira, que é a consciência no Espírito Santo. É o Espírito Santo nos comunicando as coisas. Seu coração fecha, opa, não vou. Estava esses dias com o irmão, para encerrar a palavra. Ele foi tomar um voo, pegar um voo, ia pegar o voo no outro dia, o coração dele fechou. O senhor falou com ele, o cara, não pega esse avião. Conhecido meu. Ele pegou o próximo, aquele avião caiu. Até nos pequenos detalhes da nossa vida, se nós tivermos esse afinamento aqui, ó, o senhor começa a comunicar tudo que é problema lá na frente. Vaso de barro pode receber excelência divina. Ei Maria, Pedro, João, vamos afinar nossos ouvidos, nosso coração com essa palavra, que o Senhor possa colocar em nós a consciência pura do Espírito Santo, que nós possamos ter a mente de Cristo no nosso dia a dia. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração. Glória a Jesus. Irmãos, vamos ler a palavra que o Senhor põe em comunhão para lermos no livro de Malaquias. É o último livro do Velho Testamento. Está antes do Novo Testamento, sendo o último livro. Malaquias, vamos ler o capítulo 3. E nós vamos entrar no capítulo 4, lendo 2 versos. Pararemos no verso 2 do capítulo 4. Iniciando a leitura no capítulo 3. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente,
e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o dinheiro da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não será estéril, nem diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome,
nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Queridos irmãos, este livro é o último do Velho Testamento e foi a última manifestação de Deus antes de enviar o anjo para anunciar o nascimento primeiro de João Batista e meses depois o nascimento do Senhor Jesus. Que olha o mistério, irmãos, que vemos aqui que o próprio Deus diz que Ele viria, e Ele veio mesmo na pessoa de Cristo Jesus. Estava Deus, pois Ele disse: eu e o Pai somos um, glória ao nome do Senhor. E nestas profecias, Deus fala claramente, irmãos, primeiro repreendendo a corrupção que havia no sacerdócio. Deus deu o plano de uma volta para Ele através de Moisés, através da lei, amou Israel, estava organizado um culto, estava organizado um modo de servir a Deus, mas todos erraram, não deixou de errar um sequer. Os sacerdotes foram corruptos, foram, irmãos, muito formalistas, davam mais valor nas formalidades e nas determinações e infinidade de regras do que o temor a Deus. Os juízes corruptos no julgamento, os homens, depois no capítulo 2, irmão, há uma crítica de Deus através deste ministério, deste certamente um profeta, irmãos. Há quem diga que o nome deste livro é a mensagem de Deus e foi a última do Velho Testamento, aquilo que Deus mandou como mensagem, um mensageiro de Deus. Então ele fala contra a facilidade de dissolver os casamentos pelo divórcio e o que os israelitas faziam, divorciando e mandando embora as suas esposas quando chegavam na meia-idade, que às vezes a esposa envelhecia e o marido mandava embora pelo divórcio a esposa israelita e arrumava esposas novas no meio dos cananeus. Olha, irmão, sacerdócio e juízo corrupto, adultério, facilidade de divórcio, mandar embora a esposa porque envelheceu, perdeu a beleza da juventude, eles não queriam mais e casavam com as que eram jovens ali do território, que não conheciam a Deus. Tudo isto, irmão, e mais, muito claro aqui, o sábado era uma ordenança de Deus, os dízimos era uma ordenança de Deus para o plano da lei e para o plano do Velho Testamento. Entendamos bem, irmão, é profundo isto que Deus está dando, porque demorou 400 anos depois disso. Deus esperou Israel, irmão,
400 anos. Eles continuaram igual, errando, pecando. Então Deus estabeleceu o Novo Testamento, novo concerto, novo plano, o plano que ele já sabia que o homem por si só não serviria a ele. Tinha que vir ele na pessoa de Cristo, irmão, e perdoar a humanidade e fazer um concerto com todos nós, irmão, como ouvimos na oração, perdoando pelo sangue precioso de Cristo derramado na cruz. Ele fala aqui dos dízimos: vocês me roubam. Como o homem pode roubar a Deus? Eu estabeleci a ordem. Tem 13 tribos, porque em José dobrou Efraim e Manassés, de modo que eram 12 filhos de Jacó, mas dobrando em José foi para 13. Mas um dos filhos, Levi, Deus direcionou através de Moisés para servi-lo e exercer o sacerdócio. Então não foi dado terra para a tribo de Levi. Os levitas não tiveram herança, tiveram casas para morar, mas não tiveram terras para produzir, para dar, irmãos, o fruto, o azeite, os cereais, pastagem para o gado, que dava o couro, a carne, a manteiga e tudo o que é necessário para a sobrevivência. Então Deus estabeleceu 10%, até um pouco menos, ou um pouco a mais, porque na verdade seria 1/12, mas foi estabelecido 10% para trazer para o templo, para trazer para os sacerdotes em cada cidade, onde tinha os locais de culto, e era para o Senhor. O Senhor tinha como que para ele aquilo, porque era para o bem e o desenvolvimento do plano da lei. Mas eles também não davam, colhiam, e tinha a porção de terra um pouco a mais que pertenceria aos levitas, e eles deveriam que colhesse dali, dos grãos, dos animais, os produtos como leite e queijos e assim por diante, irmãos, e também o azeite, o vinho que produziam, era para levar 10% para a manutenção dos sacerdotes. E o povo roubou ao Senhor o sábado, que era um concerto entre Deus e Israel. Quem ler como foi a origem do sábado, vai ver que está muito claro que o sábado foi um concerto entre Deus e uma nação. Quem não é israelita não tem a obrigatoriedade do sábado, e nem quem está fora da guarda da lei, mas dentro da lei era uma obrigatoriedade dada por Deus. Sábado é uma palavra que significa descanso, repouso, e era um sinal entre Deus e Israel. Também quebraram o sábado, não guardaram. Entendem, irmão, a profundidade deste livro chamado Malaquias? Deus se desgostou com tudo o que tratou com o povo pela lei. Eles não cumpriram, não aceitaram. Então ele mandou um novo sábado. Cristo é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Ele pôde trazer para as nossas almas o repouso no reino da sua glória. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, está aqui para nós esta palavra, os pontos fundamentais que Deus estabeleceu com Israel pela lei. O sacerdócio se corrompeu, o juízo
se corrompeu. O temor a ele no casamento, os homens adulteraram, se corromperam, divórcio com facilidade. Olha, irmão, esse divórcio já fez um dano muito grande lá atrás. Que Deus nos guarda nos dias de hoje, irmão, porque isto é abominável diante de Deus, os divórcios que não estão fundamentados na palavra de Deus. E dentro do Novo Testamento e dentro do que Cristo explicou, e está muito claro em 19 de Mateus, 10 de Marcos e outros pontos nas cartas apostólicas. Temos que ter cuidado. Deus preparou a esposa da juventude. Irmão, enquanto viverem, vai envelhecendo este corpo, irmão, ele vai envelhecendo, vai perdendo as formas que tinham na mocidade, mas o amor entre o casal, seja ele envelhecido, ela envelhecida, é a esposa, é o marido que Deus preparou. Glória ao nome do Senhor. Então, estas coisas e o que o Senhor estabeleceu não cumpriram. Era para trazer 10%, pois é uma coisa muito lógica, irmão. Se receberam, as 12 tribos tiveram 1/12 do que seria para a tribo de Levi, foi a mais para eles. Deus não queria nada do deles, queria apenas do que Deus separou para o sacerdócio, que eram os levitas. E Deus se achou roubado pessoalmente pela desonestidade e fraude que eles faziam, não dando o dízimo. Em Cristo Jesus, na graça e no Novo Testamento, Deus não requer sábado, não requer dízimo. Tudo isto é coisa que não deu certo, e Deus enviou seu Filho. Esperou 400 anos, continuaram na mesma, não houve um justo. O Senhor enviou o seu anjo a anunciar: está na hora de eu enviar o meu Filho, vou mandar, eis que eu envio antes o meu anjo. João Batista, irmão, foi um anjo de Deus, preparando o caminho do Senhor. E em seguida, ao seu tempo, ao seu templo, de repente virá ao seu templo o Senhor. 8 dias de nascido, menino, irmão judeu, uma criança, foi levado pela mãe e pelo pai no templo, de acordo com a lei ainda, porque o Velho Testamento encerrou com a morte e a vitória de Cristo, e no seu sangue foi estabelecido o Novo Testamento. Mas quando o menino entrou no templo, 8 dias, aquele mesmo templo que Salomão, glória ao nome do Senhor, no dia da abertura, no dia da inauguração, ele ofereceu tanto holocausto, irmão, tanto holocausto, só da fazenda de Salomão, ele mandou queimar naquele dia em holocausto 22.000 bois, 120.000 ovelhas, só Salomão. E os outros grandes deram as suas ofertas. Foi ali, irmão, a casa se encheu de glória. Mas quando Maria e José vieram, eles eram pobres, irmãos, e a lei dizia que a oferta era de acordo com a posse. E então eles trouxeram, dentro do que podia, um casal de rolinha, pombinha, que tem no mundo inteiro, é uma ave cosmopolita, irmão. E que valor tem uma pombinha? Mas estava entrando ali no templo o Senhor da glória, o Salvador do mundo, glória ao nome do Senhor.
a ponto que o sacerdote, quando pegou o menino, disse: Senhor, já pode despedir-me, já posso ir embora deste mundo, os meus olhos contemplaram o meu Salvador. Glória, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, já aqui no final deste livro, então, o Senhor diz: eis que eu envio o meu anjo, ele vai preparar o caminho diante, não do meu filho, irmão, Deus falando, diante de mim, porque ele mesmo estava em Cristo. Emmanuel, Deus com os homens, Deus conosco. Glória ao nome do Senhor. Ele vai preparar o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, aquele que fará o concerto a que vós desejais, que era do descanso de um sábado eterno. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. E depois, irmãos, ele continua dizendo das transgressões da lei, das transgressões de todo o primeiro concerto e a necessidade de estabelecer um segundo concerto. E ele diz: todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Até aqui falava diretamente e especificamente com Israel, mas a partir do novo concerto seria estendida para todas as nações. Serão bem-aventurados aqueles que obedecerem. Porém, vejamos agora nós, irmão, de não errarmos no sentido que eles erraram. Vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: no que ou em que falamos mal de ti, contra ti? Eu não me agrado quando alguém diz: é inútil servir a Deus, que nos aproveita fazer tudo certinho, guardar aquilo que tu mandas e andar de luto neste mundo, porque o crente, irmão, ele está como que de luto, ele não participa daquilo que a carne se agrada, daquilo com que o mundo oferece. O crente anda de luto nesta terra. E ele então diz aqui: vocês falam, não adiantou nada ser crente, não adiantou nada servir a Deus. Nós consideramos bem-aventurado o soberbo, pessoa que vive a vida, vive os prazeres e ainda prospera. Também os que cometem impiedade se edificam, tentam a Deus e escapam, não acontece nada com eles. Mas diz o Senhor: então aqueles que temem ao Senhor, e já está dizendo do novo concerto, irmão, fala a cada um ao seu companheiro, e o Senhor presta atenção e ouve. E eu vos digo: há um memorial escrito diante de mim para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Irmãos, um memorial é alguma coisa que relembra, que é para não esquecer. Então, em muitas cidades há algum pelourinho, alguma edificação numa praça pública que é um memorial de um dia de guerra ou de uma vitória, de algum fato importante que ocorreu. Aquilo está para lembrança. Todos que passam, isto aqui é para lembrar aquele acontecimento.
Deus tem um memorial diante dele, irmão, com as nossas obras. Ele conhece o que fazemos de mal, mas conhece o que fazemos de bem. E os irmãos vejam, este memorial pode ser uma edificação de pedra ou de outro material, pode ser um livro de anotações, pode ser, porque Deus é eterno, irmão, e é criador, e para Ele não existe nada novo, nenhuma novidade, para Deus não existe. Então os irmãos imaginam uma memória de um computador, guarda uma infinidade de dados, irmãos. É impossível, tem computadores que a quantidade de informações registradas na memória é uma coisa gigantesca. Porém, nenhum computador deste mundo, da atual geração, ou do futuro, podemos dizer isto com segurança, tem a capacidade de um cérebro humano. A nossa memória, o controle do cérebro sobre todo o corpo, órgãos, produção de hormônios e sentimentos, de pensamentos, da inteligência, do raciocínio e de tudo que um ser humano é capaz, que nenhuma máquina é e nem será. Pois, irmão, amar, chorar, sentir tristeza, sentir alegria, só na memória, nos neurônios e nessa máquina feita por Deus, irmãos, superior a qualquer computador do mundo, tem a capacidade de crer, de ter fé, de decidir, vou me batizar. É o que Deus te deu, glória ao nome do Senhor. Cada um de nós portamos este memorial chamado cérebro para nos dar toda a condição de sermos semelhantes ao Senhor e de decidir a fazer o certo ou decidir: eu vou pecar, eu vou errar, eu vou parar, eu vou para lá, eu vou fazer isto ou vou fazer aquilo. Irmão, que o Senhor hoje, por esta palavra, unja a memória de cada um de nós, unja nosso espírito, corpo e alma por esta palavra, e caia em nós o temor, porque Deus não aceitou no passado os que desobedeceram obstinadamente, e agora, na graça de Cristo, vamos dar valor ao sangue por Ele derramado. É graça, é perdão. Ninguém por mérito próprio se salva, mas pelo sabão do lavandeiro nós fomos limpos. Eis que Ele virá, será como o sabão do lavandeiro, e será um mensageiro veloz contra a corrupção, contra o mal, contra a feitiçaria, contra os adúlteros, contra tudo que desagrada a Deus, irmão. Mas aqueles que humildemente, como ouvimos na palavra: Senhor, somos fracos, perdoa-nos, tenha misericórdia. Irmão, o sabão do lavandeiro lavará as nossas manchas e levará para a profundeza dos mares. Quem é o lavandeiro que fala aqui a palavra? É Cristo. E qual é este sabão que pode lavar? Coisa que outro sabão não lava. Porque, irmãos, compramos às vezes sabão comercial e se lava a roupa em casa.
O sabão, às vezes, aí é comum, não tira a mancha de óleo, porque, na verdade, irmão, apenas rapidamente dizendo, a oleosidade da sujeira, irmão, impregna, fica nos tecidos. O que o sabão faz? Deixa a roupa de molho na água, mas a água não combina com o óleo, ela não atrai o óleo. A água tem a sua tonicidade que não adere ao óleo, separam. Mas aí Deus deu a luz para o homem inventar o sabão, séculos antes de Cristo. Não tinha naquela época, irmãos, substância pronta, alcalina, que é uma base que faz a força do sabão se ligar aos óleos e à sujeira. Então eles pegavam cinza de madeira queimada, onde tem ali substâncias químicas que são alcalinas, como a soda, e prepararam o sabão com algum outro óleo, e esse sabão se liga, como que dois bracinhos têm a molécula, um pega a molécula de óleo de sujeira e o outro pega na água, e vai embora o sabão carregando a gordura, irmão, e leva embora, limpa. E o sabão do lavandeiro é o sabão apropriado. A lavanderia sabe que a dona da casa vai trazer para eles coisa que ela não conseguiu, coisa que não foi possível. Irmãos, o pecado não era possível ser retirado pela lei, mas Deus mandou o lavandeiro. Aleluia! E é o sabão do lavandeiro, é o sangue de Cristo derramado na cruz. Nossos pecados foram lavados pelo sangue de Cristo e levados embora, e Deus nos perdoou, e deles nunca mais Deus se lembrará. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, vamos servir a Deus. Se vier alguma mancha nas vestes de alguém, se arrependa, clame pelo sangue de Cristo, busca o perdão, o Senhor levará embora, pelo poder do sangue de Cristo, toda mancha, todo o mal da nossa vida. Mas agora, irmão, veja o que diz aqui a palavra. Mas como é isto? Deus não guardou. Tem irmãos que erram contra Deus, irmão. Mas aquele irmão era um irmão tão bom. Como é que houve aquele acidente e ele morreu no meio das ferragens? Por que Deus não guardou? Acho que não adianta ser crente. O que acontece para o justo acontece para o ímpio. E Deus ouviu isto, irmão. E esta palavra é para dirimir alguma dúvida de alguém. Por que Deus não guardou aquela irmã? Poderia ter libertado, poderia ter guardado. Por que o Senhor permitiu? Irmão, irmã, não entremos nisto. São mistérios de Deus. Deus sabe porque permite os acontecimentos de enfermidade, de acidente, de morte ao nosso olhar prematura ou precoce, como a morte de um filho jovem ou de um filho adolescente. Irmão, não erremos. Senhor, me ajuda, não quero pecar, não quero errar diante de Ti. Dou graças a Ti por ter permitido e feito o que fizeste. Fazendo isto, irmão, o inimigo vai ficar envergonhado. Deus se glorificará por nós e pela nossa ação. Vamos, irmãos, entender isto, que nesta vida Deus permite que o sol, a chuva, o frio, o calor,
o bem, o mal, o bom tempo, o mau tempo, vem para todos. A morte da carne vem para o crente e para o não crente. Tudo aqui neste mundo acontece, irmão, segundo o curso e aquilo que Deus permite para cada um. Vamos entender isto. A nossa esperança não é nesta vida, a nossa esperança não é nesta terra. Meu reino não é deste mundo, disse o Senhor Jesus. Então olha o que Deus diz nesta palavra: aquele dia que farei, aquele que me serve vai ser para mim um particular tesouro. Irmão, imagina um rei que tem muita riqueza, mas tem alguma coisa que ele guarda num porta-joia, ou tem com ele, porque aquele tesouro é particular dele. Irmã, você é do Senhor um particular tesouro. Irmão, a tua alma é preciosa aos olhos do Senhor. Nós somos para Deus, irmão, uma coisa muito amada. E eu poupá-los-ei como um pai poupa o filho que o serve. Então, olha, irmão, se desta palavra alguém levar este verso aqui, você já irá com uma riqueza nesta manhã. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Volte feliz, irmão, volte feliz, irmã, por servir a Deus, pois você é um tesouro particular para Ele. Para o ímpio se espera coisa terrível, mas para quem serve a Deus, o sol da justiça já raiou na sua vinda em Belém, e agora muita parte da palavra que lemos se refere também à segunda vinda, agora para buscar a igreja. E ele virá glorificado, não virá mais como aquele menininho pobre, aquele carpinteiro que veio como servo, ele virá como Senhor, Senhor da eternidade, Senhor do universo, Senhor sobre a morte e o inferno, Senhor que dará a vida eterna para nós. Porque eis que aquele dia vem, agora da segunda vinda, ardendo como o forno. Todos os soberbos, soberbo é quem se acha grande, grande na capacidade, no poder, poder monetário, poder de mando, não importa, o soberbo. Todos os que cometem impiedade, os erros que ocorreram no Velho Testamento e podem ocorrer nos nossos dias, que Deus nos guarde. Quem isto cometeu será como palha diante do fogo, e o dia que está para vir os abrasará, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que para eles se apagará a memória, não sobrará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Cristo é o sol da justiça. Raiou o novo sábado, porque a eternidade é um dia só, é um sábado eterno, é descanso, repouso pela eternidade. Por isso ele é o sol da justiça. E é o nosso sábado, é a graça que Deus prometeu. Salvação trará debaixo das suas asas para a igreja. E sairemos dessa terra, irmão, e vamos viver com o Senhor na vida eterna. Esta é a palavra. Lembremos, irmão, não pequemos por pensamento contra o que Deus permite que aconteça na nossa vida ou em algum familiar nosso. Deus sabe por quê. Tudo está debaixo do plano dele e tudo está nas mãos dele.
O importante é servir a Deus, porque haverá uma grande diferença na volta de Cristo entre aquele que foi crente e serviu a Deus e aquele que abandona a Deus e não o serve. É a palavra. Deus seja louvado. Vamos unidos a agradecer a Deus.